Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trajetória de Campeões, de pequenos a grandes empresários. Hoje nós vamos falar com um ser humano que tem propriedade demais para conversar sobre o assunto, e eu queria dizer que no nosso podcast aqui em particular, eu, Vladson Sidney, sou um dos apresentadores, juntamente com o consultor de maior renome do Nordeste, Eduardo Gomes de Matos, que hoje, inclusive, vai dar aquele show convencional que ele sabe dar, porque nós vamos conversar sobre as dores do pequeno empresário. Eduardo. Olá, galera. Prazer estar aqui, prazer, Vladson, estar junto aí com você, aqui recebendo José Góes aqui, do ITD, Instituto de Tratamento da Dor, para a gente conversar e bater um papo sobre as dores do pequeno empresário. Cara, é desafiador. Extremamente ligado, né? Falar sobre dor do pequeno empresário com alguém que tem um instituto. Putz, não tinha pessoa melhor para falar isso, né? Bom. Então é perfeito isso aí. Então, Góes, meu amigo, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo aqui legal sobre quais são as principais dores do pequeno empresário. Tem uma série de perguntas aqui para fazer. Eu sei que tem uma história de vida muito legal, o testemunho seu é fantástico, né? Que você já participou da Nova Gestão com a gente, já te conheço há algum tempo. Seja bem-vindo. Bacana, Eduardo, bacana, Vladson, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, tá? Legal, Vladson, assim, as dores do pequeno empresário, bicho, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Não é, Góes, não é fácil, é difícil. É difícil. Isso. Temos que matar um leão todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Se pudesse dizer qual é a principal dor, Eduardo, do pequeno empresário, do cara que vai começar um negócio, assim, é uma dor. Mas o cara que já está na trajetória, que já está na caminhada, e ele é um pequeno empresário, ele tem outro tipo de dor. Esse cara que está nesse meio do caminho, Góes, qual é a dor desse cara, qual é? Então, eu estou fazendo agora 21 anos de formado, tá? E desde então eu tenho uma empresa e a gente caminha na fisioterapia. Legal. Mas a maior dor que eu tive é porque eu não tive um pedigree. Ou seja, na minha família eu não tenho nenhum comerciante, não tenho nenhum empresário, não tive nenhuma orientação. Eu sempre fui educado a estudar muito. Eu tinha que ser o cara que tirava a melhor nota da sala, eu tinha que ser o cara que... Eu fui preparado para ser o melhor doutor, tá? Mas só que o doutor no comércio, na empresa, é outro tipo de curso. É outra coisa. E se você não tem um pedigree, se você não tem uma família que você já amadureceu com aquilo ali, aí você vai aprendendo tudo do zero. Mas isso adquire? Eu não tenho pedigree. Eu consigo aprender? Adquire, mas o grande problema é a gente entender o caminho. Porque às vezes a gente quer fazer tudo só, às vezes a gente reluta muito a ter uma consultoria, a ter uma formação, a ter uma escola para que você consiga crescer. E aí você quer fazer tudo só. Eu, no meu caso, como eu não entendia, eu fui querendo fazer tudo só. E foi muito perrengue. Muito perrengue, né? É mais ou menos assim, né? Eu acho, Góes e Vladson, o pequeno empreendedor, o empresário, ele, vamos dizer assim, ele precisa de uma formação para ser empresário. Mas ele acha que, por exemplo, para ser médico precisa de uma formação, para eu ser um piloto de avião eu preciso de uma formação, para eu ser um fisioterapeuta eu preciso de uma formação. Então tudo eu preciso de uma formação para que efetivamente eu possa exercer aquela profissão. E as pessoas entendem que ser empreendedor, ser empresário não precisa. Então as pessoas acham que aprendem naturalmente no tranco mesmo, e isso faz com que ele passe por muitos perrengues, como você colocou. Porque normalmente o empreendedor ele passa por 5 grandes fases dentro de uma empresa que eu coloco. Primeira fase é a sobrevivência. Cara, eu tenho que sobreviver. Os 2 primeiros anos, 3 primeiros anos são difíceis. Vende o almoço para comprar janta. Comprar janta, o cara é sobrecarregado, não tem para quem delegar. O cara faz tudo. Bate o escanteio, corre para cabecear, volta para defesa, o cara faz tudo, né? E aí a gente, passando dessa fase de sobrevivência, onde a grande maioria das empresas do Brasil desaparece, né? Nós temos um dado alarmante do Sebrae, que é mais de 70% das empresas abertas não passam dos 5 anos depois da sua abertura. Então o índice de mortalidade infantil empresarial é muito grande. Mas passando dessa fase, a gente entra numa fase que aí também é um problema do empresário. E o técnico, normalmente, o empreendedor que é técnico, ele tem uma dificuldade muito grande. É porque ele quer muito operacionalizar, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu estou na parte operacional e quero fazer tudo. E aí a gente, às vezes, não entende que tem que profissionalizar. Exatamente. Se é para ter, por exemplo, consulta, não adianta eu ser o melhor doutor, ter mestrado, ter doutorado, ter a melhor tecnologia, mas só que dentro da empresa você tem que ter vendas. Isso. O cliente ele tem que chegar. Para esse cliente chegar, porque quando ele chega dentro do consultório, para você fazer a consulta, para você fechar um tratamento,
beleza, aí a venda interna, mas para ele chegar na clínica, aí tem outro background. E tem outro ponto aí, Góis, que o empresário, ele não consegue, o empreendedor, ele não consegue, ele tem tanta apego à operação, ele acha que só ele sabe fazer bem, Sim. que aí ele não contrata outras pessoas para fazer. Eu já passei por isso. Né? Agora, não sei se você passou por isso, mas eu já passei por isso. Deixa eu voltar. Você falou que tem 5 fases. A primeira é sobrevivência. Sobrevivência. A segunda é formar o time. Certo. Eu tenho que formar um time, eu tenho que ter pessoas certas nos lugares certos. Colocar as pessoas certas para que eu possa delegar e eu possa crescer. Sim. Isso aqui aconteceu comigo quando a Gomes de Matos tinha 3, 4 anos. Uma cliente minha disse assim: Eduardo, sabe quando é que a Gomes de Matos vai crescer? Eu disse: não, quando você fizer o que você fez conosco. Nós éramos técnicos de informática e você nos transformou em empresário de tecnologia. E aí a empresa cresceu. Aí você precisa ter outros consultores, porque você só tem 50, 60 horas por semana. Então não dá, você tem aquele limitador. E aí você precisa formar o time. Terceiro ponto, para a gente dar um overview aqui rápido. Terceiro ponto é estruturar a empresa. Eu preciso estruturar, pegar um organograma, definir cargos corretos, papéis, responsabilidades, indicadores, sistema de gestão. Eu preciso implantar os ritos da empresa e tudo mais. Isso aí é estruturar a empresa, que muito empresário também não faz. Aí eu passo para a quarta fase, que é o crescimento. Se eu não estruturar a empresa, ela não consegue crescer. E no crescimento é definir os caminhos do crescimento, os canais de crescimento, para onde a gente vai crescer, e finalizando, consolidar a empresa. Porque eu digo sempre, Góis, que sucesso não é você chegar lá. Sucesso é você chegar lá e se manter lá. Ficar lá. E para isso eu preciso aprender continuamente. Você estava falando aqui nos bastidores aqui, para a gente aí, o seu grau de estudo, de busca por novos conhecimentos. Eu queria até compartilhar isso, porque precisa ser uma reinvenção constante. Se eu não reinventar constantemente o meu negócio, eu perco a relevância do negócio. Sim. Então são essas 5 fases. Legal. E você também se conectar a pessoas que você aprenda, né? Eu tive um problema. Como é que isso é um problema, né? Eu nunca tive falta de paciente. Então, desde quando eu me formei, com 6 meses de formado, eu já era capa do Diário do Nordeste, aí já saí em todos os canais de televisão, e então hoje sempre eu tive na mídia, né? E nunca me faltou paciente. Mas só que é o Góis atendendo. E a empresa? Como é que essa empresa vai crescer? Se como é que sou eu atendendo, isso, né? Como é que escala? Não escala. Você tá entendendo? Porque você tem um tempo limitado. Eu tenho um tempo limitado. E aí, como é que a gente escala? A gente escala... Essa foi uma das principais dores? Foi uma das principais dores. Até a gente entender que a gente tem que estruturar. Tem que ter um departamento comercial, tem que ter um departamento de marketing, tem que ter um departamento de administração, tem que ter tudo bem direitinho. Você tem ideia? Eu tenho um canal de YouTube, né? E assim... A gente pensa que é fácil. Mas só para você ter uma ideia, a cada vídeo meu de 7 minutos que sobe no YouTube, são uma média de 4 horas e meia trabalhado naquele vídeo. Porque aquele vídeo que está lá são 7 minutos, mas tem uma equipe, tem um trabalho gigantesco para aquilo acontecer. O Instituto de Tratamento da Dor, para ele funcionar, existe um background gigantesco para ele funcionar. Não é só aquele atendimento de fisioterapia, aquele atendimento é uma ponta do negócio, mas tem toda outra ponta. Tem a parte legal, tem a parte de fiscalização da prefeitura, tem a parte de contábil. Toda a parte burocrática. Tem toda a parte burocrática. Que às vezes o empreendedor não gosta dessa parte. E não domina, né? Não domina. E a gente não estudou. Só para você ter uma ideia, eu fui professor universitário por muitos anos. Teve um período em que eu inventei de tirar 10 minutos na sala de aula para falar de negócio. Minha disciplina era de traumatortopedia. Eu falei assim: galera, é o seguinte, vamos terminar a aula 10 minutos antes, vamos falar de negócios na fisioterapia traumatortopédica. Legal. Legal. Mas com 2 semanas o coordenador me chamou porque os alunos disseram que eu estava enrolando aula. Você tá entendendo? A gente não é educado para fazer isso. Na realidade, nós somos educados para ser funcionário e não empreendedor. Né? Vai aprendendo isso. Né? Esse é o ponto, eu acho. Talvez essa é a questão, né? Você teve várias dores, essas dores elas vão mudando de acordo com o seu tamanho, porque na medida que você vai ficando maior, a dor aumenta, né? Eu tô falando isso porque eu sinto dores nos meus joelhos, né? Um dia desse eu não sentia nada no meu joelho, só que agora, na medida que o treino vai avançando, a graduação do jiu-jitsu vai evoluindo, o pé fica mais evidente, o pessoal quer... Vou dar uma ligada pro meu departamento, tá, gente? Pra, marcar uma consulta. Eu sabia que esse podcast aqui ia dar certo, ia dar match, viu? Aqui foi Mas é exatamente por que isso acontece? Por conta da evolução. Na medida que você vai evoluindo, as dores elas vão inclusive mudando de lugar, né? Porque você tem outras exigências, outras necessidades e tal. Hoje, você como empresário, qual seria a sua dor principal no momento que você está vivendo agora? Boa pergunta, boa. Eu conseguir estruturar a equipe para ter tempo.
Se eu não tiver tempo. se eu não tiver tempo, meu negócio não cresce. Se eu continuar na operação, porque assim, atender uma condromalácia patelar é a coisa mais fácil do mundo. Sim. O que é difícil é você entender o raciocínio clínico do que vai fazer nessa condromalácia. Se eu conseguir fazer consulta na clínica para que os meus colaboradores, meus terapeutas executem o tratamento e eu fique mais com tempo livre para administrar a equipe para que a clínica cresça, aí é que a coisa começa a rodar. Então, o meu maior desafio hoje é eu ter tempo. Aí, eu tô ouvindo isso e eu tô ouvindo o negócio das fases. Aí, então, qual é meu papel do lado de cá? É prestar atenção naquilo que tem a ver com a evolução das fases e perceber que ele já foi e voltou de algumas fases. Ele já avançou de time, que ele já tem um time, aí ele foi para a estrutura, aí ele tá voltando dizendo agora eu preciso de time de novo. Ou seja, essas fases, elas são cíclicas, Eduardo? Não, as fases não são cíclicas. Ela acontece quando a gente não consegue efetivamente garantir a próxima fase. Vencer aquela fase inteira. Então, por exemplo, a primeira fase, que é de gerar caixa para o negócio, de ter relevância, de atrair clientes, como o Góes colocou, que não tem problema em conquistar clientes, essa primeira fase tem que ser vencida. Então, quando eu tenho essa fase vencida de gerar caixa, de ter uma receita previsível, né, isso vai me possibilitando dar segurança para que eu possa contratar a equipe. Aí eu tenho que aprender outras coisas nesse momento. Gerenciar pessoas. Gerenciar, liderar pessoas. Eu tenho que primeiro contratar correto. Certo. Se eu não contratar correto, se eu não souber quais são as entregas que aquela pessoa fará, deixar claro para aquela pessoa, alinhar aquela pessoa com os objetivos da empresa, não vai dar certo. Então eu preciso contratar muito bem, desenvolver muito bem, que esse foi um outro grande descoberta que eu tive nesses 30 anos assessorando médias e grandes empresas, que agora eu estou levando isso justamente para o pequeno empresário, compartilhando história de empresário de sucesso, que é toda grande empresa é uma grande escola. Eduardo, se você não desenvolver gente, você não consegue. Então, por exemplo, hoje a Gomes de Matos tem mais de 50 consultores, mas desses 50, 90% foram formados dentro de casa. A gente trouxe alguns do mercado, alguns bons profissionais do mercado, que atuaram em outras grandes consultorias, mas a grande maioria foram formados dentro de casa. Então, categoria de base, né? Foi reter, da turma lá. Remunerar, reconhecer, liderar. Se eu não vencer essa fase, e eu for já para a fase de estruturação, o que vai acontecer? Eu vou estruturar e às vezes eu tenho que recuar. Ter que voltar para formar o time novamente. Não, e assim, uma grande dificuldade é do próprio empresário entender o que é a sua empresa. Às vezes ele não entende, né? Então, minha empresa tinha missão, visão e valor, não é isso? E quando eu tinha um raciocínio ainda muito mais infantil sobre o que era a minha empresa, eu não entendia a importância disso. Então, até entender que missão, visão e valor tem que ser algo que tem que estar muito sedimentado, tá certo? E que você tem que estabelecer a cultura da empresa. Quando você não entender isso, você não passa de fase. Exatamente. Você não tem uma cultura, se você não tiver uma cultura implementada, tá certo? Você não consegue evoluir de fase. E as pessoas não entendem, né, Góes? Qual é o comportamento que a gente espera dela. Então, com a cultura organizacional que você tem, a cultura, você define comportamentos. Quais são os comportamentos que você espera? Então, por exemplo, na nossa empresa, quando a gente fundou em 95, era só eu, a minha sócia, a Fernanda, que é minha esposa, a minha secretária, a Elisângela, e o Arnaldo, que era o assistente de marketing. Eram só 4 pessoas que nós tínhamos naquela época, né? Quando começou. Mas desde aquela época nós definimos a nossa cultura organizacional. Então, por exemplo, quais eram os nossos valores? O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Se o cliente não tiver sucesso, nós não temos. Né? Tratar sempre as pessoas com cordialidade e respeito, pontualidade, sinceridade e honestidade. Né? Nós somos uma empresa cristã, então ser digno dos dons e bênçãos de Deus. Então, todos esses valores dizem assim, cara, eu preciso de pessoas, e aí é na fase de formar o time que você vai trazendo pessoas que tenham um match, tem um fit cultural, né, de match com a tua cultura. Porque tem muita gente que é muito competente, mas que não tem match com a tua cultura. O que é mais difícil é você implementar a cultura. Porque você pode até ter isso, mas se você não implementar essa cultura, nada roda. Mas eu tenho uma consideração sobre cultura. Cultura é algo diretamente ligado aos meus valores. Sim. Via de regra. Isso. Eu vou estabelecer a cultura com base naquilo que para mim é valor. Então, teoricamente, a dificuldade não é estabelecer a cultura. Teoricamente, é como é que você faz com que outras pessoas conheçam os seus valores. Porque esse talvez é o desafio. É como é que essa metodologia acontece. Então, há pouco tempo, tá? Eu pensando exatamente isso aí, eu organizei algumas reuniões com o time, tá?
E nessas reuniões, eu vou dizer quem era o Góes, sabe? Onde foi que o Góes nasceu? O Góes nasceu em Acopiara, só passou poucos dias, depois foi para Oroz, estudou lá até os 13 anos, veio para Fortaleza, veio da escola do estado, e aí você tem que me conhecer, então vamos conhecer o dono da empresa, essa é a minha história, e por isso que nossa empresa caminha dessa forma. Exatamente. Mas eu tenho uma consideração, Góes. Eu não acho, e aqui é um posicionamento, talvez, né? Eu não acredito que você ser conhecido faça com que as pessoas se engajem nos seus valores. Eu acho que as pessoas elas precisam se identificar com os seus valores. É legal essa coisa do nivelamento? Fato. É importante as pessoas saberem de onde é que vem. Eu apresento o Eduardo há, sei lá, vários anos. Eu conheço muito da história do Eduardo. Mas nenhum ponto da história do Eduardo para mim é tão relevante quanto os valores do Eduardo para mim. Todas as vezes que a gente conversa, que esse cara falou umas 2, 3 coisas, eu digo assim, caramba, esse cara acredita nisso mesmo? Isso meio que me move, e é por isso que a gente tem uma cultura aproximada. É como se eu meio que tenho um match aqui, né? Eu combino com os valores desse cara. E eu entendo quando você diz eu preciso ser conhecido, porque eu imagino que você deva ter um turnover relativamente alto, né? Você tem um monte de gente trabalhando e numa área mais técnica. É porque assim, você conhece o Eduardo, mas você tem que conhecer a história dele, né? Então eu acho que você conhece a história do Eduardo. Você sabe que o Eduardo é pai, Sim. Você sabe que o Eduardo é esposo, você sabe que o Eduardo é cristão. Então a Gomes de Matos não começa como Gomes de Matos com 90 consultores. Começa com o Gomes de Matos em 95, com a esposa, com fulano, com cicrano, e aí a Gomes de Matos tem uma persona. E a cultura da Gomes de Matos está ligada a essa persona. Sim. Você está entendendo? Sim. E dentro dessa persona existe uma história. Quantos colaboradores hoje você tem? Hoje tenho 12. 12? É uma unidade só? É uma unidade, porque na verdade o que a gente tinha, né? A gente tinha vários outros colaboradores, eu quis transformar numa franquia, tá? Então eu demiti todos para ficar só o Góes. Porque eu queria saber se a minha empresa só comigo conseguiria ter o mesmo faturamento que ela tinha com várias pessoas. Uhum. E aí fiquei sozinho. O nosso faturamento aumentou uns 40% e depois eu comecei a formar time de novo, tá? Primeira vez que eu quis montar franquia, eu contatei a Gomes e Matos, né? Que foi 2015. Mas depois de muito tempo eu vi que eu não estava preparado para virar franquia e coloquei isso aqui debaixo do tapete. Recuei, não quero mais ser franquia. E hoje você não quer mais? Não hoje faz parte da sua estratégia? Não, ser franquia na parte de fisioterapia, de serviço, não. Eu acho que é o que dá mais trabalho que dinheiro. Eu acho que tem outras coisas para mais fácil ganhar dinheiro, né? Tem aí outra empresa que eu abri, que depois eu queria falar aqui. Mas não, fala logo, fala logo. Fala já conta logo. Então, isso aqui foi um negócio bom, porque diz que a pessoa tem que escrever um livro, ter filho e plantar uma árvore, né? Sim. Exatamente. Esse aqui foi o 5º livro, os outros são livros de poesia, tá? Mas esse aqui foi um livro técnico, que é um Atlas de Anatomia, eu sou professor de anatomia desde 99. Cara, o meu primeiro negócio foi aula de anatomia em 99, estava no 2º semestre da faculdade. Eu ganhava mais dando aula no 2º semestre da faculdade do que hoje, você acredita? Terminando o doutorado, eu ganhava mais na época. Então, assim, isso aqui foi um atlas de anatomia que a gente escreveu. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui foi desenhado à mão. Inclusive o Góes já me deu um exemplar. Está na nossa biblioteca. Pois é. Então, isso aqui foi um atlas que eu escrevi, mas depois, há pouco tempo, há 6 meses, 5, 6 meses, eu abri outra empresa e a gente está lançando um creme, tá? Que é um creme analgésico e anti-inflamatório, um creme com cúrcuma e com copaíba. Então, eu acho que isso aqui eu consigo escalar, porque isso aqui eu só tenho que me preocupar com a qualidade e com a venda, tá certo? Se preocupar com serviço de fisioterapia, eu acho que é mais trabalho do que dinheiro, né? Gera caixa. Esse aqui é seu, tá? Se você vai escalar dois, né? Aí você vai me visitar depois lá na clínica. O vídeo ser fácil. Não, amigo. Você vai lá na clínica e você vai ter o seu, rapaz. Eu tenho que ir lá pra poder dar uma olhada no meu joelho. Eu tenho que dar uma olhada no joelho. Uma coisa, você tá optando pelo lance do produto, acreditando que ele te dá uma escala maior do que o seu serviço. E eu tenho um canal também no YouTube e também eu tenho cursos online. E o meu curso também a gente vende, né? Tem material online. Legal. E aí, então, a pretensão, quando se fala de serviço, então, é trabalhar essa parte educacional, pensando nos cursos de formação, coisas desse tipo,
Então, desde 2015 que eu tenho um curso online, tá certo? Eu tenho um curso de ultrassom, de imagem, tenho curso de termografia, tem vários cursos, tá certo? Mas quando a gente fala de YouTube, o YouTube é um outro negócio. O YouTube é um outro business, tá certo? Então, a clínica, ela pode crescer, mas talvez não no formato em que eu queria de franquia. Se a clínica tiver de crescer agora, tem que ser com sociedade. Mas para isso a gente ainda precisa melhorar muito, tá certo? Esse ano mas é essa evolução que o Eduardo trouxe aqui, pensando nessa só voltando àquele ponto lá que o Góes falou, que eu acho interessante, compartilhar aqui com quem está nos assistindo, Gladys. Assim, a gente tem uma metodologia na Gomes de Matos para alinhamento de valores e saber se a pessoa tem fit cultural com a gente, né? Na realidade são duas. Uma, através da inteligência artificial, que quando a gente faz o processo de seleção e o cadastramento dos currículos, a própria inteligência artificial, ela analisa se aquela pessoa tem os valores que nós temos. Se dá match, ou se não dá match ali culturalmente, né? E o outro ponto que a gente faz é o seguinte, quando os pré-selecionados vão para um dia que a gente chama de GM Experience, eles vão para o dia para a gente falar e fazer o processo de seleção propriamente dito, uma das últimas etapas, a gente mostra tudo da Gomes de Matos, a história da Gomes de Matos, a cultura da Gomes de Matos e tal e tudo mais, e diz o seguinte, gente, quem não gostou pode sair da sala. Quem não gostou pode sair da sala, porque aqui o sistema é esse, a metodologia é essa. Se você não gostou, pode sair da sala. Mas sabe que é uma coisa curiosa? E às vezes de 25, saem 15. Eu vou te falar. Isso mesmo. Não perca seu tempo nem o nosso. Eu vivi para ver isso acontecer. Eu tenho um amigo que foi convidado, sim. Ele tinha fit cultural, ele estava envolvido, ele foi para essa reunião, chegou lá e ele recebeu essa fala. Se tem alguma coisa que não combina com seus valores e tudo mais, muitíssimo obrigado, esse lugar não é para você. Isso não é um discurso, isso é curso. Isso faz sentido, isso é vivido. E eu acho que esse é o desafio quando a gente trata do empresariado verdadeiro, né? Então você pode só estar no discurso aqui, né? Que é bonito e tal, tá na literatura. Você falou que a Gomes de Matos é uma empresa cristã, tá? A nossa empresa também é uma empresa cristã. Toda segunda-feira a gente tem um devocional. No ano 2023, a gente, todas as segundas-feiras, só teve uma segunda-feira em 2023 que a gente não teve devocional. Os funcionários, eles participam se quiserem, né? Não é nada obrigado. Isso aí não tem nada a ver com a instituição, é uma coisa pessoal de todo mundo, tá? Mas, amigo, eu não quero lá na igreja, tá bom, a nossa empresa é a nossa igreja, lá é a nossa igreja, tá? Então, assim, a gente não quer ninguém falando mal de Jesus. Lá ninguém quer ninguém falando, blasfemando contra o Espírito Santo. Com certeza. Contra Deus. Não quer, cara, tá fora. O cara vai pra lá, por exemplo, a pessoa tá lá na clínica, vai falar de pornografia, amigo? Não existe. Vai estar lá o professor dando aula lá de fortalecimento, vai estar falando de adultério, cara? Não, velho. Tá fora. Vivenciar os valores realmente. Tá fora. Nossos valores são cristãos. Eu não quero que ninguém se converta à minha religião, não quero que ninguém, nada disso. Mas nossa cultura tem que respeitar, você tem que, né? Isso, exatamente. Eu acho que essa questão do respeito, hoje ela não é mais, nem devia ser assunto para nós, né? A gente ainda continua levantando que tem que respeitar. Na verdade, deveria já estar intrínseco de que respeito é inquebrável. Assim, eu não vou entrar na sua casa com um pé sujo de areia dentro de casa porque eu achei que não precisava limpar do lado de fora. Não faz sentido. O respeito, pensando nessa coisa dos valores, e essa talvez, Eduardo, é a questão que eu mais considero que a gente precisa, talvez para arrematar o nosso papo aqui, né? Quando a gente fala sobre essas dores do pequeno empresário, via de regra, ela é sempre a mesma dor, independente se ele vende serviço ou se ele vende produto. Qual é o risco do Góes ter dificuldade com esse produto também, tendo em vista que ele esteve lá nessa fase, lá na empresa de serviço, e como é que ele pode resolver essa dor, para ele não precisar viver a mesma dificuldade nesse ciclo, pensando no novo produto. Todo o desafio do empresário, Vladson, e do pequeno empreendedor é assim, ele acha que ele tem que saber de tudo. E quando ele acha que tem que saber de tudo, aí ele quer fazer tudo à maneira dele. Sim. Então, assim, o risco, às vezes, do empresário lançar um produto ou um serviço e não conseguir o sucesso, é porque ele não buscou ter pessoas que o ensinassem a fazer correto. Então, se eu não sei, se eu não estou conseguindo resultado, é porque eu não sei. E se eu não sei, eu tenho que buscar quem saiba.
Então eu tenho que fazer benchmark, eu tenho que fazer grupos de mentoria. Até hoje eu participo e invisto em grupos de mentoria. Até agora, por exemplo, mês que vem eu vou fazer um curso lá em São Paulo, para que eu vou ser de coaching, para o cara pra eu ter novas habilidades, eu vou ser aluno lá. Então é sempre estar estudando. Se você não estiver estudando todo o tempo e contratando pessoas, então, por exemplo, quais são os canais de vendas adequados para esse produto que o Góis está lançando? Qual o caminho, né? Qual o caminho? Qual a precificação? Quem são os principais concorrentes? Porque, assim, esse processo, às vezes a pessoa dá sorte. Você pega, por exemplo, o Alexandre da Cacau Show, ele começou no fusquinha dele com R$500, fazendo bombom de chocolate em São Paulo. Então ele traçou uma estratégia que deu certo. Ele visitou as padarias nos Jardins, onde ele morava, e onde tinha um sonho de valsa, que custava R$1, ele botava o bombom dele do lado por 50 centavos. Então, essa é a estratégia dele. Eu só boto meu produto onde tem sonho de valsa. Se não tiver sonho de valsa, eu não vendo. Que aí o cara compara o sonho de valsa com o Cacau Show, né? Que na época não era Cacau Show, mas aí essa estratégia deu certo. Então, ele tem que definir muito bem quais são os canais, quem é o persona que vai comprar, se esse produto aqui vai ser consumido pelo consumidor final ou pelo médico que vai indicar, né? Que vai indicar esse produto. Porque, assim, quando a gente define a precificação errada, por exemplo, e isso acontece com grandes organizações. Se a gente pegar, por exemplo, Procter & Gamble, ela lançou um produto como esse, e o produto que ela lançava, ela utilizava supermercado, ela utilizava tal, tudo mais, e não conseguia vender. Né? Então, o produto era R$ 9,90. E aí o produto R$ 9,90 não vendeu. Não vendeu de forma alguma. Por quê? Porque as pessoas achavam que não tinha qualidade. Sim. O preço era muito baixo. Né? Então não vendia. E aí eles aumentaram o preço para R$19,90. Aí R$19,90 se tornou muito caro. O cliente achava que não valia o preço. Né? E aí foi quando eles tiveram a terceira tentativa de definir em R$14,90. Aí com R$14,90 vendeu. E aí deslanchou o produto, vendeu pra caramba, né? Então, assim, é muito importante todos esses aspectos que, às vezes, o empreendedor não sabe, ele não entende. Por exemplo, no caso do Góis, que ele é um fisioterapeuta, um grande fisioterapeuta do Brasil, e não teve a formação como ele colocou, né? De toda essa parte que a gente, no Brasil, a gente é treinado para ser funcionário. Nós não somos treinados para ser empreendedor. Fato. Né? É para ser funcionário de empresa, não é para ser dono de empresa. E o dono de empresa é que define a empresa, o GPS do negócio, a direção do negócio. Então isso é muito importante que a gente tenha consciência, porque a principal causa dos problemas de uma pequena empresa é o próprio empresário. Então, Góis. Não, e assim, e você também tem que sempre estar preparado para recomeçar, para aprender. Eu estava escutando um camarada falar há pouco tempo, em que a primeira empresa que ele montou, ele perdeu R$250 mil, né? E aí ele, muito triste, chegou pro pai dele e disse: pai, e agora, pai? Aí disse: olha, meu filho, você lembra daquele seu MBA que você queria fazer lá no Vale do Silício e tudo, sobre negócio, gestão? Ele se lembra, pai, e pronto, você fez. Por 250 mil que você gastou nessa empresa, tá entendendo? Que você quebrou, você acabou de fazer seu MBA. Se ele aprendeu, né, Góis? Só que foi Se ele aprendeu. Ele aprendeu. Esse cara Se ele aprendeu, porque tem gente que quebra e só jogou fora. Esse cara, ele aprendeu, né? Foi, né? E a gente tem também que praticar. Às vezes as pessoas querem só ficar na teoria e procrastinam muito. Procrastinam em fazer uma consultoria, procrastinam em ir para um relacionamento, procrastinam em adentrar um pouco mais nos relacionamentos para você aprender. E às vezes procrastinam até em relação a começar a fazer algo. Sim. Tá certo? Cara, se você não começar e se você não persistir, não vai dar certo. Qualquer negócio. Verdade. O negócio para dar certo, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa de começar. Se não começar, ele não vai dar certo. Segundo, tem que persistir. O Góis, ele tem agenda lotada, o Góis tem Instituto Medador, o Góis, ele já rodou esse Brasil inteiro, ministrando aula, o Góis chega lá no Fluminense, o Nilton Petroni, que é para mim o filé, que foi o cara que reparou o Giro Ronaldo Fenômeno. O Góis tem um sonho de conhecer o filé lá dentro do Fluminense. Quando chega lá dentro do Fluminense, o filé chama ele por nome, diz que é fã dele. Então é muito fácil. Não, meu amigo. São 20 anos, acordando às 5 da manhã e dormindo meia-noite. É AVC, é câncer, é falta de uma alimentação saudável, às vezes, porque não dá tempo. Amigo, é difícil. Nada, né? Olha pro Eduardo. Você apresentou o Eduardo, né? Como foi que você falou? Eduardo Gomes e Matos, os maiores consultor de maior renome no Nordeste. Consultor de maior renome. Ei, velho, isso perrigue. Alguém sabe? Alguém sabe das vezes que não deu certo? Algumas vezes que teve que recomeçar. Amigo, em 2008 eu quebrei... Empresas que quebrou.
Amigo, ó, em 2008 eu quebrei. Em 2008 eu quebrei, que fiquei sem energia em casa. Eu não tinha R$70 para pagar energia. Eu com mulher e com filho em casa. Sim. E eu, naquele dia, só, olha, vai ter um dia em que eu vou produzir mais energia do que eu vou consumir. Hoje, na minha empresa, sobe mais energia para a rede do que o que desce, porque é energia solar. Ei, mas se eu dormir, eu vou ficar sem pagar de novo. Verdade. Tem que continuar. Góis, estamos entrando aqui nesse final desse episódio aqui do podcast Trajetória de Campeões, de Pequeno a Grande Empresário. E estamos começando o ano, né? Aqui nesse episódio, começo de ano. Quais são os planos aí para 2024? O ano é estruturar a equipe, o ano é implementar de forma mais forte a cultura da nossa empresa e a gente dividir bem direitinho. Setor comercial, setor administrativo, o pessoal do marketing, tá certo? Para que tudo funcione de forma mais orgânica e que o Góis trabalhe menos. Legal. E tenha mais tempo para fazer isso, para aprender. Hoje eu aprendi mais do que eu ensinei aqui para vocês. Eu diria que essa é uma das coisas que talvez faz o empresário ser bem sucedido. Eduardo falou sobre ele viajar 30 anos de consultoria ensinando empresários do Brasil inteiro, falando sobre das mais diversas camadas. Ele está ainda agora estudar, para sentar na frente de alguém que vai dizer para ele o que fazer. Eu diria que esse é o maior exercício do empresariado hoje. É a gente parar de ensinar para a gente ser capaz de aprender. Eu estou ouvindo as nossas falas, né? E elas são muito similares, guardadas as devidas proporções, né? Você já quebrou, eu já quebrei várias empresas. Eduardo já quebrou, nós já tivemos várias. O ciclo do empresário ele é mais ou menos o mesmo. Quem não quebrou ainda não se torna grande empresário. Não quer ser um empresário. Não sabe o que é ser empresário. Olha, eu terminei meu mestrado. Terminei meu mestrado tem 15 anos que eu terminei meu mestrado. Aí entrei ano passado no doutorado. E entrei no doutorado na Rendorbio, que é um doutorado de biotecnologia, na Universidade Estadual, que hoje é o doutorado que tem as melhores notas na CAPES. E quando eu cheguei na sala, tinha alunos lá que estão na pesquisa já há 3, 4 anos na graduação, que são muito melhores do que eu, sabe? E quando eu vejo, poxa, eu sou professor há 25 anos, né? E tem aluno aqui que só trabalha com pesquisa, sabe? Que ainda nem se formaram e tem um linguajar científico, tá, de pesquisa, e que eu não sei nem o que estão falando. E não importa a área, né, Góis? Você é pequeno, você tá entendendo? E não importa a área. A gente estava falando agora há pouco, você treina jiu-jitsu, né? Eu treino jiu-jitsu há 10 anos. Você estava falando sobre o seu tempo de jiu-jitsu, a sua graduação, tudo que você já desenvolveu e tudo mais. O jiu-jitsu, Eduardo, é um lugar que ele lhe ensina o valor da humildade, a força. Mesmo quando você não quer. Porque você não quer, você se coloca numa condição de eu sou capaz, eu entendo, eu sou inteligente, olha tudo que eu sou fora do tatame, você entra no tatame, aí chega um menino velho desse tamanho e diz, você pode ser tudo que você for lá fora, aqui dentro você é um reles mortal, que leva um molde de sola bem facinho de alguém que você menos imagina. Então, rapaz, lá no nosso treino tem um camarada, o nome dele se chama Israel. O moleque tem 16 anos, ele treina 3 vezes por dia, treina de 6 da manhã, meio-dia e 7 da noite. O moleque é faixa branca. Velho, ele passa o rodo. Você tá entendendo? O que é de roxa e de marrom. Legal. Que pena com esse moleque. E os pretos tem que ser muito bom. Você tá entendendo? É porque o princípio da humildade, eu acho que ele permeia qualquer que seja a atividade que a gente faça. Seja como marido, seja como empresário, seja como esportista, seja o que for. Se você entender que precisa muito mais aprender do que ensinar, isso talvez te torne um empresário melhor, uma pessoa melhor. Isso remete a uma frase que a gente usa muito na empresa há uns 5 anos, que é um mantra hoje pra gente, que é uma frase de um futurólogo chamado Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então você tem que estar continuamente aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. É um desafio constante. O principal deles é o desaprender. Sim. E a gente tem tantas convicções, tantas crenças, e essas crenças nos limitam muito.
E isso é um tema para um outro episódio. Que a gente vai falar sobre as mentalidades e os nossos inimigos internos que nós, como empreendedores, temos. Legal, gosto. Olha, eu tenho 20 anos de formado, tá? E tô fazendo 21 agora. Um camarada que acabou de se formar, formou hoje. Amigo, se ele dominar Instagram, uma foto bem produzida, um vídeo bem produzido, se ele falar bem na câmera, ele tem paciente mais do que eu. Mas esse cara Aí pra você ver... Esse cara não precisa dominar, ele só precisa falar bem, porque o resto que passa por ele. Ele já tem gente se ele for fazer... É pra você ver que nós temos que nos reinventar, tá certo? Aprender, e que o mercado ali muda e que a gente tem que estar aberto para mudança. Tem que ir pro YouTube, tem que ir pro Instagram, tem que ir pro Facebook, tá certo? Agora tem que ser bom, né? Não adianta ser ruim também, porque senão o cliente chega, aí entra na estatística das empresas que você falou, que com tantos anos já fecha e vai embora. Aí tem uma outra questão, para findar nosso papo. Bom para quem? Porque às vezes o cara é bom para você e ele é ótimo para outras pessoas, e eu acho que esse é o grande barato do empresariado, é você entender, setar o seu público, ser capaz de dizer, vou trabalhar para esse segmento e vou me dedicar nesse segmento, porque ele pode ser... Eu trabalho lá na minha agência, eu tenho essa realidade. Eu tenho pessoas que são extremamente populares e elas são maravilhosas no que elas fazem. Nem a fala é boa, do ponto de vista ético. Tem umas falas até meio estranhas, meio duvidosas, meio não é legal, mas eles são um sucesso no segmento que eles se dispuseram a viver. Então, eu acho que o maior desafio, antes da gente tentar classificar alguém como bom ou ruim, é entender onde é que esse cara está pisando. Esse empresário está setado para que segmento, que tipo de coisa ele está fazendo, né? Então, esse papo aqui ele podia durar 4 horas fácil, sem muita dificuldade, mas a gente tem um prazo aqui, um compromisso com relação ao nosso tempo, mas a gente quer super agradecer pela disponibilidade de trazer tantos aprendizados aqui pra gente. Obrigado, eu fico feliz aí, tá aqui junto com esse projeto que está iniciando, né, da Gomes e Matos. Trajetória de campeões, né? Do pequeno ao grande empresário, então fico muito feliz. Obrigado. Obrigado, viu, Góis? Obrigado pela presença, sucesso. Conte sempre com a gente. Estamos sempre aqui para compartilhar, e você que está nos ouvindo também, conte com a gente, né? Compartilha, manda as tuas dúvidas. Sempre empresário de sucesso, com as mesmas dores, não tem ninguém aqui que seja um doutor em nada. É uma experiência de vida, uma trajetória, como o próprio nome diz, é uma trajetória. E a gente tem estudado muitos campeões, e todo campeão tem uma trajetória. E a parte mais importante dessa trajetória é aquela que você falou. É do suor, é do trabalho, é da persistência, da disciplina, que a gente faz as coisas bem quando a gente não está motivado, mas a gente tem que fazer. E é isso que faz com que a gente seja grande. É isso aí. Vamos juntos, então, nessa trajetória de campeões.